Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sérgio Bode aqui, professor de Química. A gente vai estudar Química através de videoaulas, né, nesse período de quarentena, e essa aqui é a primeira delas. Pessoas, a gente tem uma aulinha que a gente não viu, uma aula da apostila 1, que a gente não viu. Falta essa aula para a gente fechar a apostila 1 e começar a apostila 2. É nessa semana, né, que seria a semana que a gente entrou em quarentena, seria a semana que a gente começaria a apostila 2. Então a gente em Química tem uma aula devendo da apostila 1 ainda para a gente matar, que é essa aula de agora. É uma aula extremamente importante, muito, muito, muito importante mesmo. Ela é incrivelmente importante porque ela trata de um assunto que a gente vai ficar vendo o resto do ano inteiro. A química orgânica, a química em geral, mas a química orgânica mais ainda, ela é bastante consecutiva. As aulas elas vão se complementando. Então, se você tem uma boa base de química orgânica, se você entende essas aulas até agora, que a gente conversou sobre cadeias carbônicas, é aberta, fechada, é normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, carbono primário, carbono secundário, terciário, quaternário. Se você entende essas nomenclaturas, essas classificações, já é um bom passo, é um bom começo. Se você tem dúvidas nisso, por favor, leia o texto da apostila das aulas 1, 2 e 3, revise isso, faça exercícios, tire dúvidas, porque é necessário que você saiba esses conteúdos. A Química Orgânica ela vai te cobrar isso. Lembrando que Química Orgânica ela cai todo ano na Universidade Federal, a Federal do Paraná, e em qualquer outra universidade, porque a Química Orgânica está sempre presente nas provas. É muito difícil a gente ver uma prova que não tenha uma questãozinha que mexa com a orgânica. Sempre cai, sempre cai. Seja na primeira fase da Federal, na segunda fase da Federal, seja na UDESC, por exemplo, na UEPG, sempre cai química orgânica. Então você tem que saber. É um assunto que você tem que saber, caso você preze por acertar questões de química na prova. E aí, bem, a gente vai começar então com esse assunto, que é um assunto mega importante, que é o assunto de funções orgânicas. Funções orgânicas. O que são funções orgânicas? Na química orgânica a gente tem milhares, dezenas, centenas de milhares de compostos diferentes uns dos outros. E a gente consegue classificá-los em pequenos grupos, grupos que contenham as mesmas características. Esses grupos a gente chama de funções. Funções orgânicas serão os grupos na química orgânica que separarão, classificarão os compostos dessa parte da química. E aí a gente vai começar. Esse é o Papai Noel, ele vai ficar atrapalhando a aula em alguns momentos, então bora lá para baixo. No decorrer do curso, a gente vai entrar em contato com várias funções orgânicas, ou seja, vários pequenos grupos de compostos que contêm as mesmas propriedades. O primeiro dos grupos que a gente vai entrar em contato é nessa aula de hoje, que é, na minha opinião, o principal deles, pois é a base para o resto, que é o grupo dos hidrocarbonetos. A gente vai estudar qual é a definição daqui a pouco, mas eu vou te adiantar que no decorrer do curso a gente vai entrar em contato com na base de 20 alguma coisa, umas 20 funções orgânicas diferentes, entre elas hidrocarbonetos, álcool, enol, fenol, ácido carboxílico, aldeído, cetona, amina, amida, nitrila, entre outros. A gente vai estudar cada um deles, ver como é que funciona o nome de cada um a nomenclatura de cada um desses grupos, de como é que dá nome para as moléculas dentro desses grupos. E aí, para a gente começar o assunto, vamos começar sobre, agora sabendo que funções orgânicas são pequenos grupos, né? Pequenos ou grandes grupos que a gente reúne compostos com mesmas propriedades, propriedades afins, a gente vai começar a falar sobre hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são majoritariamente a composição do petróleo. Então você consegue hidrocarbonetos não só no petróleo, mas principalmente no petróleo. Então, dada a importância do petróleo, é um assunto bem importante da gente entender hidrocarbonetos. Por que eles têm esse nome? Porque eles são compostos por dois elementos químicos, carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são feitos de carbono e hidrogênio, por isso o nome, hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos são feitos de carbono e hidrogênio? Sim. Qual a diferença entre eles? Quantos carbonos tem na molécula? Qual é o tipo de ligação entre esses carbonos? Se a molécula é aberta, se ela é fechada e por aí vai. A gente vai, além de saber a definição deles, né, entender como é que se nomeia essas moléculas, como é que se dá nome. Porque isso é uma coisa muito cobrada em provas de vestibular, que você saiba identificar um nome de um composto apenas olhando para a fórmula estrutural dele. Olhou para a fórmula estrutural, você tem que saber identificar o nome. Ou olhando o nome, tem que saber desenhar a fórmula estrutural da molécula. Então isso é uma coisa que a gente vai começar a treinar nessa aula.
Quem regulamenta esses nomes na química orgânica? É um órgão internacional chamado IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Tá? Ela funciona em vários países do mundo e ela regulamenta, como se fosse um Inmetro da química, as nomenclaturas, as propriedades, as definições, tá? As convenções também. Então, a gente vai falar sobre a nomenclatura que a IUPAC recomenda que a gente use, e é isso que é cobrado na grande parte das questões de prova. A química orgânica, ela nomeia seus compostos com regras bem específicas, e se a gente entender essas regras, essas lógicas, a gente consegue nomear um composto que a gente nunca viu na vida. Numa prova de vestibular, se aparecer que você nunca viu aquele composto em especial, e você consegue dar o nome dele apenas entendendo as regras de nomenclatura. Que regras são essas? Bem, a nomenclatura da química orgânica ela é separada em 3 partes. Um nome na química orgânica é separado em 3 partes. Quais 3 partes? A primeira parte diz respeito ao número de carbonos que existe na molécula. Está aparecendo aqui do lado uma tabelinha que te diz o seguinte: se a sua molécula na química orgânica tem um carbono só, o começo do nome dessa molécula será MET, será MET. Por exemplo, metano. Por exemplo, metanol. Por exemplo, ácido metanóico. E por aí vai. Se a sua molécula tiver 2 carbonos, o começo do nome dela vai ser ET, ET. Como, por exemplo, etano, eteno, etino, etanol, ácido etanóico e por aí vai. E seguindo a mesma lógica, se a sua molécula tiver 3 carbonos, o começo do nome dela será prop, propano, propeno, propino, ciclopropano, ciclopropeno e por aí vai. Se a molécula tiver 4 carbonos, but, BUT, butano, buteno, butino, ciclobutano, ácido butanóico, butanona. Se a molécula tiver 5 carbonos, pente, pentano, penteno, pentino, ciclopentano, ciclopenteno, ácido pentanóico, pentanona e por aí vai. Se a molécula tiver 6, aí hex, hexano, hexeno, hexino, ciclohexano. Se a molécula tiver 7 carbonos, hept, heptano, hepteno, heptino. Se a molécula tiver 8, oct, octano, octeno, octino, ciclooctano. Se a molécula tiver 9, NON, nonano, noneno, nonino e por aí vai. Dec é para 10, então decano, deceno, decino. A partir do 10 a gente tem a repetição desse dec, apenas trocando o comecinho do prefixo, que seria para 11, um dec, para 12, dodec, para 13, tridec, para 14, tetradec, aí pentadec, hexadec, heptadec, octadec, para 19, nonadec, nonadecano, nonadeceno, e por aí vai. No caso do 20, a gente tem icos, então icosano, icoseno, entre outros exemplos para 20 carbonos. Então o começo do nome diz respeito ao número de carbonos na molécula. Então qualquer molécula na química orgânica vai sempre começar com um desses prefixos. Por quê? Porque a lógica é a mesma para todas as moléculas. Todas as funções orgânicas também. A gente pode separar então em 3 partes. A primeira delas é esse começo do nome que diz respeito ao número de carbonos. Met, et, prop, but, pent, hexa e por aí vai. A segunda parte do nome diz respeito ao tipo de ligação entre os carbonos. Se a cadeia de carbonos tem apenas ligações simples entre os carbonos, o meio, o intermediário desse nome, depois do met, et, prop, depois disso virar a parte do meio do nome, o meio desse nome, se os carbonos entre eles só tiverem ligações simples, o meio do nome será AN. Então, por exemplo, propano, butano, AN. Se os carbonos entre si tiverem uma ligação dupla, na cadeia inteira tiver uma ligação dupla, a gente troca esse AN, seguindo a ordem das vogais, por EN. EN, na química orgânica, acostume-se, diz respeito a ter uma ligação dupla. Então, por exemplo, propeno, penteno, hexeno, esse EN refere-se à ligação dupla. Se por acaso entre os carbonos houver uma ligação tripla, aí a gente troca o EN por IN. Então, propino, butino e por aí vai. A gente tem a opção ainda de, na cadeia carbônica, ter 2 duplas.
Se tiver duas duplas, a gente continua com o EN de dupla, porém coloca antes do EN di. Di significa o dobro, 2. Então, dien, se tiverem duas duplas. Portanto, ficaria, por exemplo, propadieno, butadieno, dien, significando duas duplas. A mesma lógica se aplica a duas triplas. Então, em vez de ien, ficaria di-ien, diin, butadiino, propadiino, quando houverem duas triplas. E aí o final do nome refere-se à função orgânica que o composto pertence, ao que o composto pertence. No caso, se for hidrocarboneto, O. Propano, butano, hexano, ciclohexano, benzeno, tolueno, antraceno. Todos que terminam com a letra O apenas, depois do an, en, in, que é o meio do nome, o sufixo, que é o final, se terminar com a letra O, refere-se a hidrocarbonetos. Então, todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O apenas. Depois do intermediário, que refere-se à ligação, o final vai ser apenas a letra O. Se a gente estiver falando de uma outra função orgânica, que não seja hidrocarboneto, por exemplo, álcool, o final da função orgânica álcool, que a gente vai ter uma aula só para estudar álcoois depois, vai ser OL. Por exemplo, metanol, etanol, propanol, butanol. OL refere-se a álcool no final. Então, esse finalzinho vai depender da aula que a gente estiver conversando. Cada aula diferente vai ter uma função diferente, então esse finalzinho vai mudar de aula para aula. Nessa aula de hoje, o final vai ser a letra O, porque a gente está falando de hidrocarbonetos. Ok? Então, partindo do pressuposto que existem milhares de hidrocarbonetos diferentes uns dos outros, e que é uma função bem importante, financeiramente importante para a sociedade, importante no vestibular, importante que você saiba, existe uma classificação dos tipos de hidrocarboneto que existem. Existem hidrocarbonetos que tenham apenas ligações simples, aqueles que tenham uma ligação dupla, aqueles que tenham uma ligação tripla, aqueles que tenham cadeia fechada, aqueles que tenham cadeia fechada e tenham uma ligação tripla ao mesmo tempo. Então existem várias classificações para hidrocarbonetos, pequenos grupos dentro dos hidrocarbonetos, classificações internas, subgrupos, que a gente vai estudar agora quais são. E aqui estão os principais tipos de hidrocarbonetos que existem. O primeiro grupo, o mais simples, são aqueles hidrocarbonetos chamados alcanos, que têm apenas ligações simples na cadeia carbônica. Depois vem os alcenos, ou também chamados alquenos, que têm uma ligação dupla na cadeia carbônica. Depois vem os alcinos, que têm uma ligação tripla na cadeia carbônica. Depois o grupo dos alcadienos, que tem duas duplas. Perceba que o nome está seguindo a mesma regra de nomenclatura da IUPAC. AN para ligação simples, EN para ligação dupla, IN para ligação tripla. Aqui, alcadien. Dien refere-se a duas duplas. Dien, duas triplas. Existem os alcatrienos? Sim, que tem três duplas. Mas aí eu estou comentando sobre os principais aqui, não sobre todos os existentes, tá? Compostos cíclicos, aqueles que tenham cadeia fechada, podem ter cadeia fechada e apenas ligações simples, cadeia fechada e uma ligação dupla, cadeia fechada e uma ligação tripla, são os cicloalcanos ou ciclanos, os cicloalquenos ou ciclenos, cicloalquinos ou ciclinos. E aí, por fim, os aromáticos. Os aromáticos são classificados como arenos. Então, esses grupos que eu coloquei são apenas maneiras de classificar os hidrocarbonetos. No caso, ligação simples, uma dupla, uma tripla, duas duplas, duas triplas, cadeia fechada com simples, cadeia fechada com uma ligação dupla, cadeia fechada com uma ligação tripla e aromáticos. Aqui, alguns exemplos de alcanos, o grupo dos hidrocarbonetos que tem apenas ligações simples. O primeiro deles aqui é o mais simples de todos, que tem um carbono só. Depois o que tem dois, o que tem 3 carbonos. Aqui eu coloquei já um que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai testar aquela regra de nomenclatura que a gente viu. Como chamar esse primeiro alcano, esse primeiro hidrocarboneto de ligação simples aqui? Ele tem um carbono só, então a nomenclatura dele vai ser
MET, o início do nome será MET, M-E-T. Ele não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, então a continuação do nome será AN, metan. E finalizaremos com a letra O, porque ele é um hidrocarboneto. Metano, esse é o metano. Ele é utilizado como combustível, ele está presente no gás natural. Aqui do lado a gente tem um outro alcano. Esse outro alcano, ele tem 2 carbonos em vez de um só. Então, como dar o nome para esse cara? 2 carbonos, ET, ET. Apenas ligações simples entre os carbonos. AN. E aí ele tem lá a característica de ser um hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio e termina com a letra O. Etano. A mesma lógica se aplica aqui para esse cara com 3 carbonos. Seria prop, né? O começo do nome indica 3 carbonos. Depois só tem ligações simples entre os carbonos. Propan e termina com a letra O. Propano. Se tivesse mais um carbono aqui, seria o butano. Okay? É tranquilo para dar nome se você sabe que o começo vai ser sempre o número de carbonos, depois você vai ter o tipo de ligação e para finalizar, todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O. Aqui a gente tem um caso que parece um pouco complexo, mas na verdade não é. Eu escrevi ele assim todo torto para você saber que não importa o jeito com que a pessoa escreva. Ele podia ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos em linha reta ou um subindo, depois outro desce, depois outro sobe, depois outro desce. A maneira com que a fórmula estrutural é desenhada não importa, porque vai dar sempre a mesma coisa no fim das contas. Aqui a gente tem que saber o quê? Quantos carbonos tem na cadeia. Esse é o dado que a gente precisa para nomear a cadeia, nomear o composto. Então aqui a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, pela lista que a gente acabou de ver, né, uns minutos atrás, 6 vai te dar a nomenclatura inicial X. Então esse cara começa com X. Tem apenas ligações simples entre os carbonos, por isso é um alcano, igual a todos esses outros. Então, continuaremos o nome com AN. E para finalizar, como ele é um hidrocarboneto, termina com a letra O. Então a gente tem o hexano aqui, ok? Agora a gente vai entrar no segundo subgrupo dos hidrocarbonetos, que são os alcenos, aqueles caras que têm uma ligação dupla. Aqui a gente tem uma outra opção, né, para chamar eles, chamá-los de alquenos, se a gente preferir. Né? Os dois nomes são nomes aceitos e é tranquilo, chamar de um ou chamar do outro. Aqui o alceno, ou alqueno de menor número de carbonos, que é 2. Esse cara vai ter qual nome? Bem, vai ser et, porque tem 2 carbonos. En, porque tem uma ligação dupla. E termina com a letra O, porque é um hidrocarboneto. Eteno, esse é o nome dele, eteno. Aqui do lado a gente tem 3 carbonos, portanto o começo do nome é prop. Tem uma ligação dupla? Tem uma ligação dupla. Propen. E termina com a letra O, porque é um hidrocarboneto. Propeno, 3 carbonos, uma ligação dupla entre eles. Aqui embaixo a gente entra em uma situação bem interessante, bem importante. Uma coisa que vocês vão ter que aprender agora e que vocês vão levar para o resto da química orgânica inteira, que é, esse caso aqui, ele tem 2 opções. Né? Você tem 1, 2, 3, 4 carbonos nesse composto, 1, 2, 3, 4 carbonos naquele composto. São 2 alcenos, cada um deles tendo 4 carbonos, porém eles têm uma diferença. Qual é? A posição em que a ligação dupla se encontra. Aqui a ligação dupla se encontra na ponta da cadeia carbônica, aqui ela se encontra no meio da cadeia carbônica. Seria justo dar o nome para esses 2 caras, que são diferentes entre si, tendo o mesmo nome? Tipo, buteno, por exemplo. But, né? 4 carbonos, em uma ligação dupla, termina com a letra O, seria tipo, esse aqui é o propeno, esse aqui seria o buteno, mas esse também seria o buteno. Como diferenciar os dois? Entraremos no sistema de numeração da cadeia carbônica. A cadeia carbônica deverá ser numerada. Os carbonos receberão números para identificá-los, dependendo da sua posição. A gente pode começar a contar, né, de 1 em 1, aqui da esquerda para a direita. Então a gente teria este carbono aqui sendo o carbono 1, este carbono, carbono 2, este carbono, carbono 3 e esse carbono, carbono 4. Ou a gente poderia começar a contar, e eu vou colocar aqui em vermelho a numeração a partir da direita para a esquerda. A gente sempre vai ter 2 opções de numerar. Uma ponta começando ou a outra ponta começando. Essas 2 nomenclaturas elas são igualmente válidas a princípio. A gente vai ter que escolher uma delas
ao final da nomenclatura, mas elas a princípio são igualmente válidas. Por quê? Por que eu não posso começar sempre da esquerda para a direita? Porque essa molécula escrita dessa forma poderia ser escrita trocando de posição as duas pontas, invertendo ela, porque a gente estaria vendo ela de trás e não de frente. Então, escrevê-la assim ou escrevê-la com a dupla aqui, invertendo, né, essa ordem dos carbonos, dá na mesma, é o mesmo composto. Então, a gente sempre tem que considerar começar a numerar de uma ponta ou de outra ponta. Como é que a gente vai escolher se a gente tem que escolher uma delas? A gente vai escolher sempre, no caso aqui dos alcenos, sempre a numeração que der para a gente o menor valor para a ligação dupla. A gente vai contar assim. A ligação dupla, aqui nessa numeração em azul, ela estaria lá no carbono 1? Não. No carbono 2? Não. No carbono 3? Sim, a gente no carbono 3 já tem essa numeração. Então aqui com a numeração em azul, a gente tem 1, 2, 3. O carbono 3 tendo a ligação dupla. Isso aparecerá no nome. Então a gente teria qual nome? A gente teria esse nome aqui. 4 carbonos, but. Tem ligação dupla? Uma? Tem. Então, N. É um hidrocarboneto? Sim. Letra O no final. Buteno. Porém, a gente tem que falar em que posição a dupla se encontra. Então, posição 1, 2, 3. O carbono 3 já tem a dupla. Então, eu numeraria, né, aqui em azul, but 3 eno, assim separado com tracinho mesmo. Esse seria o nome a partir dessa nomenclatura em azul. Mas a gente tem uma outra opção ainda, a gente sempre tem duas opções. A outra opção é começar da direita para a esquerda, e a gente tem aqui, ó, carbono 1 em vermelho. Ele já tem a dupla? Já. Então, nessa numeração em vermelho, o carbono 1 já tem a dupla. Então, qual seria o nome desse composto? But 1 N. Sempre teremos duas opções quando houver numeração. Qual delas é a válida? Qual delas aí o PAC recomenda que a gente use? Essa aqui. A que dê o menor valor para a ligação dupla. Então, essa de cima a gente desconsidera, a gente considera essa numeração de baixo. Então, esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o carbono 3 e esse vai ser o carbono 4. Sempre haverá duas opções e uma delas é a que a gente escolhe. Qual seria o nome deste outro composto? Vamos pensar. Vou colocar uma numeração em azul, começando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. E uma numeração em vermelho, começando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Qual das duas a gente vai escolher? Vamos pensar. Da esquerda para a direita, a ligação dupla está no carbono 1? Não. No carbono 2? Sim. Então, a gente teria aqui o nome em azul, but, né? Pois são 4 carbonos, 2 eno. Se a gente começasse da direita para a esquerda, carbono 1 tem a dupla? Não. Carbono 2 tem a dupla? Sim. Então, a gente teria but 2 eno. Mas, professor, a dupla não está entre o carbono 2 e 3 aqui? Sim, está entre o carbono 2 e 3. A dupla sempre estará entre dois carbonos. Mas a gente sempre vai escolher aquele que tem a menor numeração e já tem a dupla. Então, está entre 2 e 3? Sim. No nome aparecerá apenas 2. Ok? A gente subentende que esteja entre o 2 e o 3. Ok? Qual desses dois nomes a gente escolhe? Nesse caso aqui não houve nenhuma diferença. Porque se a gente inverter de lado essa molécula, dá a mesma coisa. Então, desses dois nomes, a gente não escolhe nenhum, né, porque eles são iguais. Então, o nome desse composto é but 2eno. Portanto, esse aqui seria o but 1eno e esse o but 2eno. Continuando o nosso raciocínio, aqui tem mais um exemplo de um alceno, ou alqueno, né? Você pode escolher uma das duas denominações. Esse alceno aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então para a gente nomear ele, a gente começa com pent, pois são 5 carbonos. A gente tem uma ligação dupla e a gente vai ter que numerar esses carbonos para poder saber em que posição ela se encontra. A gente pode começar dessa ponta, aí seria carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ou a gente poderia começar, vou colocar aqui de outra cor. A gente poderia começar da outra ponta. Ficaria carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Em vermelho ou em azul, qual numeração dá o menor valor para o carbono de ligação dupla? Veja só. A numeração aqui em vermelho, a gente tem
carbono 1, 2, 3. O carbono 3 está aqui com a ligação dupla, veja. Seria tipo pent 3-eno o nome. Se a gente for pegar a numeração em azul, começando desse carbono, carbono 1, 2. O carbono 2 já tem a ligação dupla, portanto a gente vai utilizar essa nomenclatura que é a menor. O nome fica pent 2-en. Por quê? Porque a ligação dupla está no carbono 2 e termina com a letra O. Pent 2-eno, ok? Agora a gente vai dar uma olhadinha nos alcinos. Alcinos são hidrocarbonetos que têm uma ligação tripla. Aqui, uns exemplos para a gente nomear. Tá? A lógica é exatamente a mesma dos alcenos, porém a gente não coloca en como intermediário do nome, a gente coloca in, né? Porque in significa tripla aqui na química orgânica. Então, como seria o nome deste composto aqui? 2 carbonos, então a gente sabe que é et. Et tem ligação simples entre carbonos, uma dupla, uma tripla, portanto, etin. E termina com a letra O, pois é um hidrocarboneto. Etino é o nome deste composto aqui. Et, 2 carbonos. In, ligação tripla. O, hidrocarboneto. Aqui mais um exemplo. 3 carbonos, portanto, prop. Tem uma ligação tripla? Tem. Então, in, e termina com a letra O. Ficaria propino. Tem necessidade de você numerar aqui? Vamos pensar. 1, 2, 3. Essa tripla está no carbono 1, certo? Certo. Agora, se a gente for começar a contar 1, 2, 3, de lá para cá estaria no carbono 3. Então a gente escolhe qual? Carbono 1. Só que aí tem uma situação. Como é que seria escrever isso daqui olhando de costas? A gente escreveria dessa forma aqui, espelhadinha. Seria CH, uma tripla, CH3. Essa seria a forma de escrever isso rotacionado 180 graus. Ficaria dessa maneira aqui. E a gente teria a ligação tripla no carbono 1. Então, independente de onde a tripla estiver escrita aqui ou aqui, ela vai estar no carbono 1. Então, o propino ele precisa ser numerado, prop 1, ino? Não precisa. Por que não precisa? Porque essas duas posições correspondem à posição 1. Se a gente começar a contar daqui para lá, essa é a posição 1. Se a gente começar a contar daqui para lá, essa é a posição 1. Então, o propino só tem uma maneira de existir, que é essa aqui, ou essas duas, tanto faz, são a mesma, né? Existe apenas um nome para ele, que é propino. A mesma coisa não acontece nesse caso de baixo, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Com 6 carbonos, a gente tem que começar a contar, né? Contabilizar qual é a numeração de cada um deles. Então, começando da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou começando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí é óbvio que a gente vai começar com a numeração, a gente vai usar a numeração em vermelho, porque a ligação tripla ficaria no carbono 1 e não no carbono 6. Então, esquece essa numeração da esquerda para a direita, vamos utilizar da direita para a esquerda, porque ela dá o menor valor para a ligação tripla. Portanto, que nome ficaria esse composto? 6 carbonos, X. Tem ligação tripla? Tem. In. Termina com a letra O, porque é um hidrocarboneto, exino. Porém, em qual posição se encontra a ligação tripla? Na posição número 1. Então, X, 1, ino. Esse é o nome do composto representado aqui na fórmula estrutural. Bem, a lógica é a mesma para quando você tem duas duplas, que aí você entra na subclassificação alcadieno. O que é um alcadieno? É um hidrocarboneto que tenha duas duplas. É representado um deles aqui, outro aqui. Vamos nomeá-los. Como é que faz para nomear quando tem duas duplas? É a mesma coisa de quando tem uma tripla ou quando tem uma ligação dupla só. A gente precisa numerar a cadeia, os carbonos da cadeia. 1, 2, 3, 4. Ou, vou colocar aqui em verde, começando de lá para cá. 1, 2, 3, 4. Qual das duas a gente escolhe? Vamos pensar. Começando da esquerda para a direita, em vermelho, a gente teria a ligação dupla no carbono 1 e no carbono 3. Então, ficaria 1 e 3. Começando da direita para a esquerda, a gente teria a ligação dupla no carbono 1 e no carbono 3 também.
tanto faz, nesse caso em especial, tanto faz começar de lá para cá, de cá para lá. As posições serão, nos dois casos, 1 e 3. Então, qual seria o nome deste composto aqui? Olha, tem 4 carbonos, certo? Então, but. But o quê? Seria but, aí a gente tem duas ligações duplas, então seria dien, por que dien? Di de 2, en de dupla, duas ligações duplas, é um alcadien, duas duplas, alcadieno, ok? Então, a gente termina com a letra O, seria tipo butdieno. Só que a gente tem que representar em quais posições se encontram essas duplas. Então, a gente tem as posições 1 e 3. Portanto, o nome será but 1,3. A gente separa em vírgula as posições quando tem mais de uma. E aí deixa assim, but 1,3 dieno. Só tem uma questão aqui que é uma questão estética apenas, de convenção. É uma coisa que não faz diferença simbólica alguma, mas é assim que a gente acaba escrevendo, por convenção. Tá? As pessoas convencionaram que assim é a maneira mais bonita de escrever. A gente coloca... Quando for um dieno, a gente coloca aqui depois do but, prop, et, coloca um azinho. Fica buta 1,3 dieno. Buta 1,3 dieno. Tá? Então, buta 1,3 dieno é o nome deste composto. O outro caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Beleza? Tracinho. Quantas ligações duplas tem? 2. Então, 2 ligações duplas, eu sei que é um alcadieno, pois tem 2 ligações duplas. É uma subclassificação, né? A gente vai começar a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos ver. Dupla no carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1 e carbono 4. Se a gente começar a contar daqui para lá, carbono 1 e carbono 4 com duplas. Começando da direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Contando de lá para cá, a gente tem a dupla nas posições 2 e 5. A gente escolhe 1 e 4, ou começando de lá para cá, 2 e 5. A gente escolhe 1 e 4. Então, começaremos daqui para lá a contagem. Fica x, 1 e 4, di e no. E aí, por uma convenção apenas estética, hexa. Hexa 1,4 dieno. Esse é o nome do composto aqui acima. Eu entendo se você está achando isso um pouco complicado a princípio, mas você vai acabar se acostumando, porque essa nomenclatura, essa lógica de nomenclatura, vai nos acompanhar o ano inteiro. Então você vai acabar aprendendo uma hora ou outra. Espero que seja logo. Então estude muito bem essa aula, faça todos os exercícios. Aqui, alcadinos é a mesmíssima lógica ali de cima, só qual a diferença? Di significa 2, in significa tripla. Então tem 2 triplas no lugar de 2 duplas, né? Tem 2 triplas. Então alcadin, diino. Como é que a gente dá a nomenclatura? Vamos pensar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, então é pent, o começo do nome. Pent. Tem 2 ligações triplas, certo? Então, pent, di, in. É um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio? Sim. Diino. Então, fica pent, diino. Quais são as posições das triplas? Olha lá. Tripla na posição 1. Aí 2 não tem, 3 não tem. 4. Posição 1 e 4. Se eu começar a contar de lá para cá, carbono 1, 2 não tem, 3 não tem, 4. Tanto daqui para lá quanto de lá para cá deu 1 e 4 as posições para as ligações triplas. Portanto, 1,4 diino. Aqui, por uma questão estética apenas, penta 1,4 diino. Ok? Vamos finalizando a aula, vendo os últimos exemplos. Quando você tem uma cadeia fechada, quando a cadeia fechada tiver apenas ligações simples, ciclo quer dizer de ciclo, cadeia fechada, cíclica, e an quer dizer apenas ligações simples, seguindo a mesma lógica de sempre aqui dessa aula inteira. Então, ciclano, por mais que seja no linguajar comum, né, uma pessoa não identificada, ciclano, aqui a gente vai ter esse ciclano como nome oficial, tá? Ciclano significa ciclo com ligações simples, tipo esse e esse aqui. Eu já vou abrir eles para a gente discutir, tá? Ciclenos são o quê? Ciclos. Aqui, en significa o quê? Ligação dupla. Então, ciclos com uma ligação dupla. E ciclinos deve ser o quê? Um ciclo com ligação tripla. Então, a lógica segue an, simples, en, dupla, in, tripla. A mesma lógica de sempre. Vamos pegar aqui esse cara. Tenho 3 carbonos numa cadeia fechada. 3 carbonos a gente começa com qual nomenclatura? Começamos com prop. Então, 3 carbonos é prop. Tem ligação dupla, tripla? Não, só tem ligação simples. Então, propan. E termina com a letra O, pois é um hidrocarboneto. Só tem carbonos e hidrogênios aqui. Então, propano.
Mas espera lá, propano não era isso aqui? 3 carbonos em linha ali e tal, com ligações simples? Era. Este outro caso não pode se chamar propano. Então, já que é um ciclo, uma cadeia fechada, como a gente diferencia 3 carbonos numa cadeia fechada de 3 carbonos numa cadeia aberta? A gente coloca no começo do nome ciclo. Aí fica ciclopropano. O nome disso é ciclopropano. Por quê? Uma cadeia fechada de 3 carbonos apenas com ligações simples. Ciclopropano. Ok? Dá para representar isso aqui em fórmula de bastão dessa maneira aqui. Ó. Um triângulozinho, tá? Um triângulozinho dá conta de representar esse negócio de cima. Tá? A fórmula de bastão, lembre-se, né? Cada pontinha dessas é um carbono, a gente ignora os hidrogênios. Vamos dar uma olhada em outro caso. Como é que seria o nome deste composto? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but. Só ligações simples. Butano. É hidrocarboneto. Letra O. Butano. E aí, como ele é uma cadeia fechada, fica ciclo. Ciclobutano. Aqui, 5 carbonos. Só ligações simples. Hidrocarboneto, pentano. Mas como uma cadeia fechada, ciclopentano. 6 carbonos. Só ligações simples. Hidrocarboneto, hexano. Como é uma cadeia fechada, ciclohexano. Aqui a gente tem duas opções, tá? O ciclohexano ele pode ser escrito assim, ciclohexano, ou ele pode ser escrito dessa outra maneira. Ciclohexano, sem o H, juntando todo mundo numa palavra só. Ciclohexano, assim ou assim, são aceitos, ok? Nome para ciclenos, né? Ciclos que têm uma ligação dupla. A gente, lembre-se, quando tem ligação dupla, tem que se preocupar com qual é a posição que ela se encontra. A posição aqui para essa ligação dupla, qual seria? A gente pode começar a contar de qualquer lugar, porque não tem ponta. Um ciclo não tem ponta. Então a gente pode falar que esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4. Ou esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4. Ou esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4. Ou esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4. Tanto faz, não tem um começo e um fim. Então, como é que a gente vai resolver qual que é o carbono 1? Escolha sempre aquele mais próximo da dupla possível. Pode ser tanto esse ou esse. Tanto faz. Qualquer um deles pode ser o carbono 1. Eu vou escolher esse daqui. Esse é o carbono 1. Então, esse é o 2, 3 e 4. Eu poderia contar assim 1, 2, 3, 4? Poderia, não tem problema. As duas formas são possíveis. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Aí vai depender do nome que você for dar. Tem que ser sempre o menor valor de números, ok? Bem, eu tenho uma ligação dupla então no carbono 1, certo? Certo. E se a dupla estivesse aqui, também não estaria no carbono 1? Estaria no carbono 1. E se estivesse aqui, estaria no carbono 1? Estaria no carbono 1. E se estivesse aqui, estaria no carbono 1? Estaria no carbono 1, porque a gente escolhe o carbono 1. Então, precisa falar que está no carbono 1? Não. Tive alguns problemas técnicos, mas já estamos de novo. Bem, como qualquer um dos carbonos poderia ser o carbono 1, já que não tem início nem fim, a cadeia é um ciclo, a gente sempre vai escolher o carbono 1 como aquele que tiver a ligação dupla. Então, o nome sempre seria ciclo buteno, né? Não importa se essa dupla estivesse aqui, ela sempre estaria na posição 1, porque é a gente que escolhe, já que não tem nem começo nem fim a cadeia. A mesma situação vale aqui para esse outro ciclo. Veja que é um ciclo de 6 carbonos, portanto é um ciclohexano. Seria, né, um ciclohexano se tivesse só ligações simples. Como tem essa ligação dupla aqui, e a gente pode escolher qualquer um dos carbonos como carbono 1, a gente vai acabar escolhendo um desses dois, tanto faz. Esse aqui, por exemplo, o carbono 1. Isso quer dizer que a nossa dupla sempre estaria no carbono 1, onde quer que ela estivesse, porque a gente sempre escolheria o carbono ao lado dela para ser o carbono 1, já que não tem nem começo e nem fim a cadeia. Então aqui seria o ciclo ciclohexeno, tá? Sem precisar de numeração nenhuma, porque por essa razão, né, de que a gente sempre vai acabar escolhendo o carbono ao lado da dupla como carbono 1. E aqui embaixo um exemplo de como é que isso funciona com triplas. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Isso aqui é um ciclo pente. No caso, a gente tem 3 compartilhamentos. Temos uma ligação tripla. Aí fica ciclopentino. Ciclopentino. A diferença foi daqui para cá, que agora a gente tem o IN, né? IN que significa aí tripla. Então, ciclopentino, porque é um ciclo pente, né? Quer dizer, é um ciclo, tem 5 carbonos, então pente.
tem uma tripla, então pentin, e é um hidrocarboneto, pentino, ciclopentino, ok? E aí, para a gente finalizar, vamos falar sobre os aromáticos. Como é que funciona a nomenclatura para aromáticos? Primeiro a gente tem aqui o clássico anel aromático, o ciclo do benzeno, o nome disso aqui é benzeno, a gente pode representá-lo assim, como um hexágono com um círculo aqui no meio. E esse círculo significa que a gente tem ligações duplas alternadas com ligações simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, de forma que todos os carbonos estejam fazendo apenas uma ligação dupla. Veja, esse carbono faz uma simples com hidrogênio, uma simples à esquerda, uma dupla aqui. Esse carbono, simples, simples, dupla. Esse carbono, simples, simples, dupla. Esse carbono, simples, simples, dupla. Todos os carbonos estão fazendo uma dupla apenas. E estão, né, alinhados aqui de forma a formar um ciclozinho. Um ciclo aqui de 6 carbonos, um hexágono, né? Então, isso aqui é o benzeno, e o nome dele é benzeno mesmo, não tem regra não, é tipo, você tem que decorar. Benzeno. Isso aqui é um anel aromático mononuclear, isso quer dizer que ele só tem um núcleo, né? Um núcleo aromático, diferente aqui do lado do naftaleno. O naftaleno ele tem 2 núcleos, repare, a gente poderia escrever ele assim, ó. 2 hexágonos, um do lado do outro, com 2 bolinhas. Então esse aqui seria o naftaleno. Como é que eu sei que é o naftaleno? Olha, ele tem 2 núcleos, um ao lado do outro, né? Unidos aqui por essa paredinha, né? Aqui, essa aresta dos 2 hexágonos ali. Então, o naftaleno, inclusive, é o nome oficial do que a gente chama comercialmente de nafta. Aqui, a pessoa não sabe ler, não, tem dislexia, né? Que trocou L com N, mas é normal, deve ter reparado que no quadro eu faço a mesma coisa. Naftaleno é o nome oficial disso aqui, que a gente encontra no mercado como naftalina, aquela bolinha lá que sublima e tal, que a gente sempre comenta nas aulas de Química E, a fórmula estrutural dela da química orgânica, que é o hidrocarboneto, tá? Aqui a gente tem embaixo um outro exemplo de aromático. Esses 2 aromáticos aqui, esse e esse, eles têm mais de um núcleo, repare, então eles são polinucleares, pois tem mais de um núcleo. Aqui a gente tem o antraceno como um outro exemplo. Então não há uma regra para você nomear tipo met, et, prop, but quando for aromático. Quando for aromático você decora benzeno, naftaleno, antraceno. Esses 3 são os principais, tá? Outros nomes existem? Existem, mas do seu trabalho minucioso, daí de dar uma olhadinha na página ali da apostila, que tem os aromáticos, fazer os exercícios todos dessa aula para você estar por dentro dos outros nomes, tá? Porque você vai ter que acabar decorando eles, pois não tem uma regra para aromáticos, ok? Então, pessoas, vou virar a câmera aqui. Bem, essa foi a parte teórica da aula 4 da Química C. Acaba por aqui a nossa primeira videoaula. A gente vai fazer exercícios ainda que eu acho essenciais, porque essa aula tem bastante informação, é todo um mundo novo que se abre quando a gente estuda ela. Você deve estar pensando que é bastante informação, bastante coisa para pensar, e de fato é uma aula bem densa. E a gente vai fazer na próxima videoaula vários exercícios de fixação para essa matéria, né, de hidrocarbonetos. Então, te espero na próxima videoaula. Até daqui a pouco. Tchau!